Nunca pensei que a imagem da minha mãe pudesse me aterrorizar daquela maneira. Mas se ela já conseguia fazer isso quando estava viva, agora me causava um medo indescritível. Vou contar um pouco mais da minha história pessoal para que vocês entendam melhor o contexto. Minha família nunca foi tradicional. Lembro de alguns momentos felizes quando eu era muito pequena. Momentos que imagino serem normais em qualquer outra família. Mas para mim, aquelas tardes em que meus pais não gritavam um com o outro eram os momentos memoráveis que eu guardava com carinho. Apesar de tudo estar indo mal, quando eu tinha 6 anos, nasceu minha irmãzinha, Rebeca. Pouco a pouco comecei a cuidar dela e aos 9 anos eu já era praticamente uma pequena adulta que tomava conta da irmã mais nova quase todos os dias. Foi nessa época que meu pai morreu dentro de casa enquanto minha irmã e eu assistíamos televisão no quarto ao lado. Minha mãe, como de costume, estava fora. Disse que iria sair com as amigas. Foi Rebeca quem encontrou o corpo primeiro. Depois eu também vi. Ligamos para a emergência e minha mãe só chegou quando a casa já estava cheia de policiais. Acho que foi naquele momento que nós a perdemos de verdade. Foi quando ela começou a beber o tempo todo e eu precisei me virar para levar minha irmã à pré-escola. Eu pedia para uma vizinha buscá-la e cuidar dela até que eu passasse por lá depois da escola. Essa vizinha me ajudava porque sabia das condições em que vivíamos. Ela conhecia minha mãe e já tinha visto as marcas das agressões que ela deixava em nós. Às vezes, minha mãe nos acordava durante a noite e começava a nos bater como uma louca, culpando nós duas pela morte do meu pai. Por isso acho que não consegui sentir tristeza quando ela bebeu até morrer. Um dos dias mais felizes da minha vida aconteceu algumas semanas depois da morte dela. Foi quando nos avisaram que daquele momento em diante moraríamos com a tia Giovana, uma das minhas pessoas favoritas. Moraríamos com ela e com seu marido, o tio Augusto. Eles nos receberam de braços e corações abertos. Nunca tiveram filhos e se comprometeram a nos dar a família que acredito que toda criança merece ter. Mesmo com trabalhos que consumiam boa parte do tempo deles, sempre encontravam momentos para nos educar como ninguém havia feito antes. Eu era muito feliz. Porém, naquela época, Rebeca começou a se comportar de maneira estranha. Ela estava cada vez mais calada e retraída. Parecia sentir falta da nossa vida anterior, por mais triste que ela tivesse sido. Era como se alguma coisa não permitisse que ela abandonasse nossa antiga casa e nossa antiga vida. Agora ela estava ali, mas de forma incompleta. Era como se vivesse apenas pela metade aquela vida melhor. A primeira vez que fiquei realmente preocupada foi quando deram a Rebeca seu primeiro celular. Ela ainda nem sabia escrever, mas ensinamos como enviar mensagens de áudio para que pudesse entrar em contato conosco sempre que fosse necessário. Quem geralmente cuidava dela era Lorena, uma vizinha de aproximadamente 15 anos que sempre ajudava meus tios. Então aconteceu. Em um dia que parecia completamente normal, enquanto eu estava na escola, recebi a primeira mensagem enviada pelo celular da minha irmã. Minha mãe voltou. Era isso que ela dizia no áudio. Por algum motivo, aquilo me causou arrepios. Era uma mensagem estranha que provavelmente assustaria qualquer pessoa. Mas em mim provocou um medo diferente. Era como se minha mãe realmente tivesse voltado. Respondi a Rebeca também por áudio perguntando o que ela queria dizer com aquilo, onde estava Lorena e dizendo que logo eu estaria em casa. Minha mãe voltou. Ela repetiu em outro áudio. Eu teria pensado que era exatamente a mesma gravação se não fosse por uma pequena diferença. Ao fundo, distante da voz da minha irmã, era possível ouvir outra voz. A voz da minha mãe. Mandei uma mensagem para minha tia e perguntei se havia alguém em casa porque minha irmã tinha me enviado uma mensagem estranha. Ela não respondeu. Então mandei uma mensagem para meu tio. Ele disse que provavelmente naquela hora minha mãe e Lorena estavam em casa com ela. Minha mãe? Perguntei. Meu tio percebeu o que tinha dito e rapidamente se corrigiu. Sua tia. Minha tia e Lorena. Quando finalmente saí da escola, corri para chegar em casa. Eu sentia algo estranho. Uma sensação que parecia não me deixar respirar.
Quando cheguei, encontrei minha tia e Lorena na parte da frente do enorme jardim. Elas estavam replantando algumas roseiras. Perguntei por Rebeca e disseram que ela estava brincando nos fundos. Corri para lá. Encontrei minha irmã perto de uma espécie de caverna escura formada por uma grande primavera. Imagino que atrás daquela escuridão houvesse apenas o muro que separava nossa casa da casa dos fundos. Mas aquilo parecia uma entrada para a própria noite. Perguntei a Rebeca o que estava fazendo. Ela respondeu que estava conversando com minha mãe, mas que não queria ir embora com ela. Ela quer que você vá embora com ela? Perguntei. Sim, ela quer que eu entre ali, mas eu não quero porque os espinhos me machucam. Pedi que fosse para a parte da frente do jardim ficar com minha tia. Eu não conseguia parar de olhar para aquela escuridão formada pela primavera. Sabia que não havia nada ali. Mesmo naquela idade, minha lógica dizia que aquilo não era possível. Mas minha imaginação me fazia enxergar a silhueta da minha mãe no meio daquela escuridão. E naquele momento, ela me aterrorizou mais do que nunca. Essas conversas começaram a se tornar frequentes. E não aconteciam apenas comigo. Também aconteciam com Lorena, que já estava apavorada de cuidar da minha irmã. Rebeca sempre dizia que sua mãe estava no quintal. Dizia que ela queria entrar e pedia para Lorena deixá-la entrar ou sair para brincar com ela. Minha irmãzinha era pequena, mas não tanto a ponto de inventar fantasias daquele tipo. Apesar de tudo, Lorena disse que seria melhor não contar aos meus tios. Provavelmente era apenas uma fase que logo passaria e não havia motivo para preocupá-los. Até que certa tarde cheguei em casa e encontrei Lorena aterrorizada, abraçando Rebeca. Você tem alguma foto da sua mãe? Ela perguntou. Pelos olhos dela dava para perceber que havia chorado. Procurei uma foto e mostrei para ela. Lorena olhou para a fotografia sem demonstrar surpresa, como se já esperasse aquela resposta. Não me disse mais nada. Pediu apenas que eu cuidasse da minha irmã e esperou minha tia chegar. Então ouvi as duas conversando. Lorena contou que tinha visto uma mulher olhando pela janela no quintal. E pela fotografia acreditava que aquela mulher era minha mãe. Acho que a pobre garota não tinha certeza de que minha mãe realmente havia morrido. Talvez tenha perguntado esperando que minha tia confessasse que não era verdade, que minha mãe simplesmente tivesse nos abandonado. Mas minha tia confirmou. Ela estava morta. Todos nós vimos quando a enterraram. Apesar de tudo e apesar do medo, Lorena continuou cuidando de nós. Minha tia conseguiu convencê-la de que acreditar em fantasmas era absurdo. Minha pobre tia. O que veio depois foram algumas semanas de uma estranha tranquilidade. De repente, parecia que finalmente teríamos uma vida normal. Até chegar aquela madrugada. A madrugada em que minha irmã me acordou. Minha mãe voltou. Foi o que ela disse antes mesmo que eu terminasse de abrir os olhos. Claro que não, Rebeca. Volte a dormir. Eu disse. Ela está no quintal e quer que eu vá com ela. Respondeu. Repeti que ela deveria voltar a dormir. Depois olhei com ela para o quintal tentando esconder o terror que aquilo me causava. Mostrei que não havia ninguém lá fora. Fique tranquila. É apenas um sonho. Por favor, volte a dormir. Vi minha irmã se deitar e tentei dormir também. Mas não conseguia. Fechei os olhos. Pouco depois ouvi novamente os passinhos da minha irmã se aproximando. Ela parecia andar na ponta dos pés para não acordar ninguém. Tocou meu ombro. Sem abrir os olhos, perguntei o que tinha acontecido daquela vez. Minha mãe entrou na casa. Abri os olhos. Minha irmã estava chorando. Estava apavorada como eu nunca tinha visto antes. Até então, ela parecia ter preferido esquecer que nossa mãe tinha sido uma pessoa cruel. Não se preocupe, você está sonhando. Assim que falei isso, ouvimos alguém correndo pelo corredor enquanto fazia um barulho horrível. Parecia um guincho debochado.
Corri para fechar a porta segundos antes de os passos chegarem até nós e abracei minha irmã. Nós gritamos. Ouvi mais passos do lado de fora. Logo depois escutei a voz do meu tio dizendo alguns palavrões. Então ouvimos a porta dos fundos bater com força. Minha tia entrou rapidamente no quarto e nos abraçou. Ela disse que alguém havia entrado na casa e que precisávamos ficar em silêncio. Pela janela consegui ver meu tio andando pelo jardim com um pedaço de madeira velha nas mãos. Ele chegou até aquele arco de escuridão formado pela primavera. Lá dentro, a escuridão parecia ainda mais profunda. Meu tio olhou para dentro. Chegou o mais perto que conseguiu, mas não havia nada. Então voltou para perto de nós e chamou a polícia. Todos tínhamos ouvido alguém dentro da casa, mas a única que parecia saber quem tinha entrado era minha irmã. Minha tia nunca falou sobre aquilo. Mesmo assim, percebi que ela estava extremamente assustada. Era como se soubesse que algo muito, muito estranho tinha acontecido naquela noite. Ela não contou nada ao meu tio, mas nas semanas seguintes, um padre começou a frequentar nossa casa para rezar em todos os cômodos. Ele rezava principalmente naquele canto escuro do quintal, diante da trepadeira. Depois disso, nunca mais fomos assustadas. Graças a Deus, minha irmã logo começou a esquecer nossa mãe. Eu não consigo. Também não posso dizer que gostaria de ter tido uma vida diferente. Minha tia foi a melhor mãe que o universo poderia ter me dado. Já faz muito tempo que nós a chamamos de mãe. Só quero pedir que vocês sejam gratos pelas mães que a vida lhes deu e que amam vocês. Sejam elas suas mães biológicas ou não. Eu agradeço todos os dias e todos os dias tento esquecer as lembranças que ainda tenho da outra. Obrigada por ouvirem minha história. O restaurante ficava aberto desde muito cedo até o começo da madrugada. Por isso passavam por ali estudantes, famílias, funcionários dos escritórios próximos e pessoas que simplesmente entravam para descansar alguns minutos. Depois de trabalhar algum tempo em um lugar assim, a gente acaba reconhecendo os clientes habituais. Você aprende o que eles costumam pedir e até consegue adivinhar em qual mesa vão se sentar antes mesmo de se aproximarem do balcão. Entre todos eles havia uma mulher que chamava a atenção por um hábito muito particular. Ela devia ter uns 60 anos, sempre usava roupas simples e quase nunca falava além do necessário. Todas as quartas-feiras ela chegava mais ou menos no mesmo horário, geralmente entre 7 e 8 da noite, quando o salão ainda estava cheio, mas o movimento começava a diminuir. Ela se aproximava do balcão, pedia um copo de água e seguia diretamente para uma mesa que ficava ao lado de uma das janelas. Nunca comprava comida, lanches ou café. Também não levava comida de outro lugar. Sentava-se sozinha e colocava o copo diante da cadeira que ficava do outro lado da mesa. Durante cerca de 20 minutos, permanecia olhando para aquele lugar, como se estivesse acompanhada por alguém que nós não conseguíamos ver. Às vezes, mexia de leve a boca, embora de longe não conseguíssemos saber se estava falando ou simplesmente respirando daquela maneira. O mais estranho era que ela jamais bebia a água. O copo permanecia intocado desde o momento em que ela se sentava até a hora de ir embora. Antes de sair, arrumava a cadeira à sua frente, verificava se a mesa estava limpa e deixava o copo exatamente onde o havia colocado quando chegou. Os funcionários mais antigos já estavam acostumados com aquela rotina. Quando perguntei sobre aquilo pela primeira vez, disseram que a mulher fazia a mesma coisa havia anos e que não existia motivo para incomodá-la. Ela nunca causava problemas, não ocupava a mesa por muito tempo e tratava todos com extrema educação. Com o passar das semanas, acabei aceitando sua presença como parte do restaurante, assim como a música ambiente, o barulho das máquinas e o cheiro das batatas fritas recém-preparadas. Tudo mudou quando um novo funcionário começou a trabalhar conosco. Era um rapaz jovem que ainda estava aprendendo a disposição do salão e os hábitos dos clientes. Durante um de seus primeiros turnos, ficou responsável pela limpeza das mesas.
A mulher havia chegado como fazia todas as quartas-feiras. Pediu seu copo de água e estava sentada junto à janela. O rapaz passou perto dela e viu o copo intocado diante da cadeira vazia. Nisso, pensou que ela não precisava dele ou que alguém o havia esquecido ali anteriormente. Sem perguntar nada, pegou o copo para levá-lo até a área de lavagem. A reação da mulher foi num estralar de dedos. Ela se levantou de repente e pediu que ele devolvesse o copo. Não falou de maneira violenta, mas sua voz foi alta o bastante para fazer todos nós que estávamos por perto pararmos de trabalhar e olharmos em direção à mesa. Nosso colega tentou se desculpar e explicou que havia pensado que ninguém estava usando o copo. A mulher o pegou de volta e colocou novamente diante da cadeira vazia. Ainda alterada, explicou que o copo não era para ela, mas para ele. Não mencionou nenhum nome nem explicou a quem estava se referindo. Depois disso, voltou a se sentar, abaixou o olhar e permaneceu em silêncio até completar o tempo que costumava passar ali. Quando foi embora, todos ficamos com a mesma pergunta, embora ninguém tivesse coragem de ir atrás dela para pedir uma explicação. O gerente daquele turno esperou a mulher sair e então nos contou a história que conhecia. Muitos anos antes, ela costumava visitar o restaurante todas as quartas-feiras acompanhada pelo marido. Naquela época, o estabelecimento tinha uma disposição diferente, embora aquela mesa junto à janela sempre tivesse permanecido no mesmo lugar. O casal quase sempre pedia as mesmas coisas. Sentavam-se ali e passavam boa parte da noite conversando. Uma dessas visitas terminou de maneira inesperada. Enquanto jantavam, o homem sofreu um infarto fulminante. Os funcionários chamaram uma ambulância e alguns clientes tentaram ajudá-lo, mas ele morreu antes da chegada do atendimento médico. A mulher retornou algumas semanas depois e começou a rotina que nós conhecíamos. Todas as quartas-feiras ela pedia apenas um copo de água e o deixava no lugar onde o marido costumava se sentar. O gerente não sabia se aquilo tinha alguma relação com uma promessa que os dois haviam feito ou se era simplesmente uma maneira de se lembrar dele. Os funcionários mais antigos nunca quiseram perguntar porque entendiam que aquela visita semanal era importante para ela. Desde então existia uma espécie de acordo não escrito entre todos. Ninguém deveria retirar o copo até que a mulher fosse embora. Depois de conhecermos a história, o comportamento daquela cliente deixou de parecer estranho. Todas as quartas-feiras, algum de nós preparava o copo assim que havia entrar e o entregava sem fazer nenhuma pergunta. O funcionário novo também aprendeu a respeitar aquele costume e durante algum tempo o assunto não voltou a causar nenhum problema. Pouco depois começaram a acontecer coisas muito mais difíceis de explicar. Durante o fechamento, nós retirávamos todas as bandejas, esvaziávamos as lixeiras e limpávamos as mesas uma por uma. Antes de apagar as luzes, o gerente percorria o salão para ter certeza de que não havia restado comida nem qualquer objeto esquecido. Em várias ocasiões, depois de terminarmos toda a limpeza, um copo com água apareceu sobre a mesa junto à janela. No começo, pensamos que alguém o deixava ali por costume. Talvez um dos funcionários mais antigos colocasse o copo como uma forma de respeitar a memória daquele homem ou simplesmente para nos pregar uma peça. Perguntamos várias vezes, mas ninguém admitiu ter feito aquilo. Também acontecia em noites nas quais nenhum dos funcionários que conhecia bem a história estava trabalhando. Começamos a prestar mais atenção. Antes de fechar, 2 pessoas verificavam juntas aquela mesa e confirmavam que ela estava vazia. Depois continuávamos realizando outras tarefas, e quando voltávamos para apagar as luzes do salão, o copo estava lá novamente. Sempre estava cheio até a mesma altura e colocado diante da cadeira onde, segundo o gerente, o marido da mulher costumava se sentar. Certa vez decidimos deixar a cadeira afastada da mesa para descobrir se alguém entrava ali para movê-la. Quando voltamos, a cadeira estava novamente em seu lugar e o copo se encontrava diante dela. Nenhuma das portas havia sido aberta e os alarmes não tinham registrado qualquer movimento. O gerente verificou as gravações das câmeras de segurança. No vídeo, era possível ver a mesa completamente vazia depois da limpeza. Os funcionários passavam pelo salão, terminavam suas tarefas e seguiam para a cozinha. Durante vários minutos, ninguém se aproximava da janela.
Então, de uma imagem para a outra, o copo simplesmente já estava lá. Não aparecia nenhuma mão o colocando sobre a mesa e também não havia qualquer corte visível na gravação. Entre um momento e outro, o copo simplesmente passava a fazer parte da cena. Tentamos encontrar explicações relacionadas ao ângulo da câmera, ao reflexo das luzes ou a alguma falha no sistema. Chegamos até a verificar se algum funcionário conseguiria se aproximar por um ponto cego, mas não existia nenhum caminho que não fosse registrado pelas câmeras. O salão era aberto e aquela mesa podia ser vista de praticamente qualquer lugar. A mulher continuou visitando o restaurante durante vários anos, mas nunca voltou a mencionar o episódio com o funcionário novo, e nós também nunca contamos a ela o que acontecia durante os fechamentos. Talvez ela pensasse que estávamos tentando zombar dela, ou talvez soubesse perfeitamente por que aquele copo aparecia. Com o tempo, suas visitas começaram a se tornar menos frequentes. Primeiro ela faltou uma quarta-feira, depois deixou passar várias semanas e finalmente nunca mais voltou. Nenhum de nós sabia onde ela morava ou se tinha alguma maneira de entrar em contato com sua família. Alguns pensaram que ela havia se mudado, enquanto outros acreditavam que sua saúde já não permitia que saísse sozinha. O curioso foi que o copo continuou aparecendo, embora a mulher já não estivesse ali para pedi-lo. Todas as noites alguém encontrava um copo com água sobre a mesma mesa antes do fechamento. Às vezes ele aparecia depois que o salão ficava vazio, outras vezes surgia enquanto ainda estávamos limpando a cozinha. Nunca conseguíamos vê-lo aparecer, simplesmente descobríamos que ele já estava colocado diante da cadeira. Trabalhei naquela unidade durante mais alguns meses. Antes de sair definitivamente, perguntei se alguém já havia tentado retirar o copo. Um dos meus colegas contou que havia feito isso uma vez, e que poucos minutos depois, outro copo apareceu exatamente no mesmo lugar. Desde então, os funcionários decidiram deixá-lo ali até a manhã seguinte. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é João Pedro e a história que vou contar aconteceu há muitos anos. Naquela época, minha filha estava doente e minha esposa e eu já tínhamos gastado grande parte das nossas economias tentando curá-la. Entre consultas, remédios e viagens ao médico, o dinheiro acabou muito rápido. Chegou um momento em que já não tínhamos condições de continuar pagando o tratamento. Foi então que minha esposa sugeriu que eu pedisse ajuda ao meu irmão Mário. A ideia era pedir dinheiro emprestado e devolver dentro de 3 meses. Mário morava em um sítio na serra, enquanto eu vivia em um pequeno vilarejo perto de Capão Bonito. A verdade é que meu irmão sempre foi muito cuidadoso com dinheiro, por isso eu ficava um pouco constrangido em pedir ajuda. Mesmo assim, pensei que ele entenderia a situação, afinal era para a sobrinha dele. Então, certa manhã, saí cedo de casa. Peguei meu cavalo e segui em direção ao sítio do meu irmão. Naquela época ainda era muito comum usar cavalos para se locomover pela serra. Algumas pessoas tinham veículos, mas muitos caminhos eram estreitos e complicados. Algumas trilhas mal permitiam a passagem de um animal, por isso a maioria de nós ainda se locomovia a cavalo. Felizmente, Mário aceitou me ajudar. Disse que poderia me emprestar o dinheiro sem problema algum. Na verdade, depois eu tentei devolver, mas ele nunca quis aceitar. Deixou claro que considerava aquele dinheiro uma ajuda para que sua sobrinha pudesse melhorar. Até hoje sou grato por aquele gesto. Aquilo tirou um peso enorme das minhas costas. A esposa dele ainda me convidou para comer naquela tarde. Ficamos conversando durante um bom tempo no sítio e, por isso, acabei saindo mais tarde do que havia planejado. Lembro que quando comecei a voltar para casa já eram por volta das 6 da tarde. A luz do dia estava desaparecendo. Ainda restava um tom azulado sobre a trilha, mas a escuridão começava a tomar conta de tudo. Ainda faltavam aproximadamente 2 horas de viagem até o vilarejo. Eu já tinha percorrido aquele caminho muitas vezes, então não estava preocupado. Pelo contrário, estava feliz.
Sabia que minha filha estava melhorando e aquele dinheiro nos ajudaria a pagar os últimos tratamentos. Enquanto descia por uma trilha, vi uma silhueta à minha frente. No começo pensei que fosse apenas alguma pessoa caminhando em direção ao vilarejo, mas conforme me aproximei, percebi que parecia ser uma freira. Aquilo chamou minha atenção, porque não havia igrejas. Às vezes apareciam religiosos para visitar algumas comunidades, mas era raro encontrá-los sozinhos. Ainda mais naquele horário. Como eu estava a cavalo, alcancei a mulher rapidamente. Quando fiquei a uns 2 metros atrás dela, desejei boa noite. A mulher não respondeu. Aquilo me causou uma sensação desconfortável. Continuei avançando até ficar ao lado dela. A trilha era estreita, então estávamos a pouco mais de 1 metro de distância um do outro. Foi então que consegui prestar mais atenção. Parecia ser uma mulher de aproximadamente 40 anos. Sua pele era muito esquisita e seus lábios tinham uma coloração roxa escura. Juro para vocês que ela me fez lembrar de uma pessoa morta que vi quando era jovem. Certa vez acompanhei minha mãe a um enterro no Campo Santo. Aquela mulher tinha a mesma coloração no rosto, os mesmos lábios e aquela mesma aparência doentia. O mais estranho era que ela caminhava olhando para baixo. Nem sequer parecia perceber que eu seguia ao seu lado. Perguntei se estava indo para o vilarejo. Enquanto falava, percebi algo estranho no meu cavalo. Ele estava ficando bravo. Tentava se afastar para o lado contrário, como se quisesse manter distância daquela freira. Foi então que ela levantou o rosto. Ela olhou diretamente para mim. Juro que precisei desviar o olhar. Aquilo me deixou em alerta. Seus olhos estavam abertos demais. Além disso, ela não tinha sobrancelhas. Sua expressão parecia vazia, como se estivesse me observando sem entender quem eu era. Depois de alguns segundos, respondeu. Disse que sim, que estava indo para o vilarejo. Então me fez uma pergunta. Perguntou por que eu não ia à igreja. Aquilo me pegou de surpresa. Sorri nervoso e disse que frequentava a missa aos domingos, embora soubesse que aquilo era mentira. A mulher continuou me observando. Parecia querer dizer alguma coisa. Abriu a boca lentamente, mas antes de falar fez um movimento estranho, como se estivesse mastigando alguma coisa. Ouvi um pequeno som vindo de sua boca. Então ela falou. Disse que aquilo era mentira. Assim, sem rodeios. Disse que fazia anos que eu não colocava os pés em uma igreja. Então disse que era por isso que minha filha estava doente, porque eu não frequentava a casa do Senhor. Naquele momento senti meu estômago despencar. Não era possível que aquela mulher soubesse sobre minha filha. Eu nunca tinha visto aquela mulher na vida. Foi nesse momento que comecei a me sentir estranho. Havia uma sensação pesada no meu peito. Decidi continuar seguindo em frente. Preferi deixá-la para trás e continuar meu caminho. Não queria mais conversar com ela. Avancei durante vários minutos. Quando virei o rosto para olhar para trás, percebi que ela já estava muito longe. Pouco depois, entrei em uma curva e a freira desapareceu do meu campo de visão. Continuei avançando, mas quando saí de outra curva, senti meu coração dar um salto. A mesma freira estava à minha frente. Não sei explicar o medo que senti naquele momento. Era exatamente a mesma mulher. As mesmas roupas, o mesmo rosto de morto e os mesmos lábios roxos. E eu sabia que era ela porque não estava de costas. Ela olhava diretamente na minha direção, como se estivesse me esperando. Como se estivesse bloqueando meu caminho. Meu cavalo começou a recuar. Ele bufava nervoso e balançava a cabeça de um lado para o outro. Decidi entrar por entre as árvores, pois eu não queria passar na frente daquela mulher. Puxei as rédeas do cavalo e comecei a contornar a freira por um dos lados. O animal avançava com dificuldade. Era evidente que não queria se aproximar daquela mulher. Eu tentava mantê-lo tranquilo enquanto descia por entre as árvores. Foi então que percebi algo que gelou meu corpo. A freira me acompanhava com o rosto. Ela não saía do caminho.
Apenas virava a cabeça na direção em que eu estava. Embora já estivesse escurecendo, eu conseguia distinguir seu rosto entre os troncos das árvores. Era como se sua pele tivesse uma luminosidade própria. Comecei a rezar baixinho. Recitei um Pai Nosso quase entre os dentes. Depois fiz o sinal da cruz. Continuei descendo a colina por entre as árvores. Quando finalmente perdi aquela mulher de vista, voltei para a trilha. Naquele momento restava apenas a luz da lua. Como o caminho era mais aberto, parecia um pouco mais iluminado. Respirei fundo. Pensei que finalmente tivesse deixado aquela coisa para trás. Foi então que senti um peso sobre os meus ombros. A sensação surgiu de repente, como se alguém tivesse subido no cavalo comigo. Senti uma presença atrás de mim, muito próxima. Virei o rosto. A freira estava sentada exatamente atrás de mim. Seu rosto estava a poucos centímetros do meu. Seus olhos estavam completamente escuros. Sua boca estava aberta. Parecia que estava gritando comigo, mas nenhum som saía dela. Com o susto, soltei um grito. O cavalo reagiu imediatamente, empinou sobre as patas traseiras e começou a relinchar. Tentei me segurar nas rédeas, mas perdi o equilíbrio. Caí no chão e bati as costas com força. Por alguns segundos não consegui respirar direito. Quando levantei os olhos, já não havia nada atrás de mim. Vi apenas o cavalo correndo pelo caminho. O animal se afastava desesperado. Fiquei caído na terra com as costas machucadas. Meu corpo inteiro doía. Mesmo assim, levantei rapidamente. Eu estava com medo demais para ficar ali. Aquela freira não era uma pessoa, parecia ser algo muito mais sombrio. Comecei a seguir em frente como pude. Quando caí, machuquei um dos pés, por isso caminhava arrastando o passo. Sentia minha mandíbula tremer. Minhas mãos suavam e eu mal conseguia fechá-las. Tentei me acalmar, mas por nada neste mundo olhei para trás. Eu sabia que alguém vinha atrás de mim. Não sei explicar como. Era como se aquela presença acompanhasse cada um dos meus passos. Eu ouvia uma respiração ofegante muito perto. Às vezes, parecia vir de trás da minha orelha, depois parecia ser ouvida entre as árvores. Durante o restante do caminho, comecei a rezar em voz alta. Disse que ela não era bem-vinda e pedi a Deus que protegesse o meu caminho. Mesmo assim, eu precisava encontrar o cavalo. Vi o animal parar por um instante mais adiante. Depois ele entrou no meio das árvores. Chamei por ele várias vezes. Juro para vocês que durante todo aquele tempo mantive os olhos voltados para o chão. Só levantava um pouco o olhar para não tropeçar. Embora não houvesse nada à minha frente, eu conseguia ver a freira pelo canto do olho. Às vezes ela parecia surgir entre as árvores, como se quisesse que eu percebesse sua presença. Como se gostasse de me ver abaixando o olhar. Voltei a chamar pelo cavalo. Foram os minutos mais longos da minha vida. Em determinado momento, pensei ter visto os pés da freira, mas eles não tocavam o chão. Eu caminhava olhando para a terra. Por isso consegui distinguir a parte de baixo de seu hábito. Ela não caminhava. Deslizava. Fiz o sinal da cruz várias vezes. Tinha vontade de correr, mas meu pé doía demais. Finalmente encontrei o cavalo. Ele estava no meio das árvores. Bufava nervoso e balançava a cabeça com força. Quando me viu, pareceu olhar para alguma coisa atrás de mim. Alguma coisa muito ruim. O cavalo relinchou e tentou fugir novamente. Aproximei-me como pude. Falei baixo para tentar acalmá-lo e segurei as rédeas com força. Eu sabia que o animal estava vendo a freira atrás de mim, porque eu conseguia senti-la. Sentia sua respiração perto do meu pescoço. Sentia aquela presença sobre os meus ombros. Desesperado, perguntei o que ela queria. Eu tinha medo de olhar diretamente para ela. Quando finalmente tive coragem de levantar um pouco os olhos, eu a vi. Sua cabeça aparecia ao meu lado. O pescoço parecia mais comprido do que o normal, como se estivesse se esticando para entrar no meu campo de visão.
Ela queria que eu a visse. Queria que nossos olhares se encontrassem. Quando finalmente consegui montar novamente no cavalo e acalmá-lo um pouco, segui em direção ao vilarejo. Passei o restante do trajeto rezando. Seguia com os olhos semicerrados, implorando a Deus que me permitisse chegar em segurança à minha casa. Foi então que avistei as luzes e a vela da entrada ao longe. Eram pequenas, apenas alguns pontos brilhando em meio à escuridão. Quando as vi, senti como se minha alma voltasse para o corpo. Virei o rosto por cima do ombro. E lá estava ela. Consegui distinguir um vulto parado junto a uma das árvores mais ao fundo. Estava ao lado do caminho, quase no final da trilha. Aquela coisa havia me seguido. Eu soube disso imediatamente. Não conseguia enxergar seu rosto por causa da escuridão, mas reconheci perfeitamente sua forma. O mesmo hábito, a mesma figura imóvel. Então gritei com ela. Exigi que me deixasse em paz. Mas não houve resposta. Ela nem sequer inclinou a cabeça, apenas permaneceu junto à árvore, olhando para mim. Ou pelo menos foi isso que senti. Dei um leve toque no cavalo e continuei seguindo em frente. Tudo o que eu queria era chegar à minha casa. Quando finalmente atravessei as primeiras ruas, senti que conseguia respirar novamente. Cheguei em casa ainda tremendo e minha esposa percebeu imediatamente. Nem precisei explicar nada. Ela perguntou o que tinha acontecido comigo. Eu mal conseguia organizar as palavras. Ela me fez sentar, depois passou um ovo pela minha cabeça. Minha esposa conhecia algumas práticas tradicionais de cura. Sabia como aliviar o susto quando alguém chegava muito abalado. Ela ouviu tudo sem me interromper. No dia seguinte foi conversar com uma conhecida. Quando voltou, minha esposa me contou o que aquela mulher havia dito. Segundo ela, talvez minha preocupação tivesse atraído aquela presença. Ela explicou que muitas vezes o medo atrai coisas sombrias. Existem entidades que procuram pessoas vulneráveis, cansadas e desesperadas. A senhora comentou que algumas apenas atormentam, outras provocam doenças ou alimentam pensamentos negativos. Segundo ela, muitas vezes nós mesmos as chamamos sem perceber através da dor que carregamos dentro de nós. Sua teoria era de que aquela presença havia assumido a forma de uma freira para zombar de mim, para me confundir e conseguir se aproximar sem despertar suspeitas no início. Porque existem seres sombrios que gostam de provocar medo. E a verdade é que eu estava apavorado. Eu tinha medo pela minha filha. Tinha medo de perdê-la. Temia que sua doença piorasse, por isso a ideia de que aquela presença tivesse me seguido até o vilarejo me assustava tanto. Eu temia que ela quisesse fazer algum mal à minha filha. O pior era que aquela freira parecia saber exatamente o que estava acontecendo na minha vida. Sabia da minha pequena. Sabia das minhas preocupações. E era isso que mais me assustava. Felizmente minha filha melhorou. Ela se recuperou completamente. Ela nunca soube daquela presença. Nem naquela época, nem depois. Na verdade, nunca contei essa história para ela. Muitos anos se passaram desde então, mas ainda me lembro do que aquela senhora disse. Às vezes fico pensando nisso, em como certas energias parecem detectar o desespero. Em como encontram as pessoas justamente quando elas estão passando por momentos difíceis. E em como naquela noite, enquanto eu voltava sozinho por uma trilha na serra, alguma coisa decidiu caminhar ao meu lado. Olá, pessoal. Meu nome é Axel e escrevo para vocês aqui de Ourinhos. O relato que desejo contar desta vez é sobre um fenômeno que acontece na minha vida há muito tempo. No entanto, relembrando diferentes momentos, acredito que a primeira vez que isso aconteceu foi quando eu tinha 12 anos. Naquela época, em um dia qualquer, minha mãe estava fazendo algumas coisas na cozinha de casa, que se conecta ao quintal dos fundos por meio de uma porta.
Em determinado momento, sem nenhum motivo especial, ela olhou para a entrada e me viu ali espiando de longe, para logo depois me esconder rapidamente e desaparecer de sua vista. A primeira coisa que ela pensou foi que eu provavelmente estava tentando assustá-la, porque isso era algo que eu fazia com frequência e, na verdade, ainda faço. Mas quase imediatamente ela sentiu um calafrio horrível ao se lembrar de que poucos minutos antes havia passado em frente ao meu quarto e me visto profundamente adormecido. Com isso em mente, minha mãe foi verificar o lugar onde tinha me visto se esconder, mas não encontrou absolutamente ninguém. Então foi diretamente até o meu quarto e confirmou que eu continuava ali, dormindo exatamente da mesma forma como ela havia me visto antes. Anos depois, quando ela me contou tudo isso, descreveu aquele outro eu como alguém idêntico a mim, embora tivesse a pele quase com uma aparência doentia. Ela também disse que ele estava vestido completamente de branco, algo estranho porque desde criança sempre tive o costume de usar roupas pretas. Além disso, havia algo ainda mais perturbador. O lugar onde aquela coisa desapareceu era um espaço de onde literalmente ninguém poderia sair sem passar na frente da minha mãe. Isso porque existe ali um muro bastante alto que impede qualquer pessoa de entrar ou sair da casa. Portanto, se fosse uma pessoa de verdade, outra criança, por exemplo, minha mãe necessariamente teria dado de cara com ela naquele mesmo instante. Mas isso não aconteceu. Aquela coisa simplesmente desapareceu. Com o passar dos anos, esse meu outro eu voltou a aparecer várias vezes. Em uma ocasião, durante uma paralisia do sono, minha mãe acordou e percebeu que não conseguia se mexer. No começo, ela não viu nada de estranho, apenas o teto do quarto. Mas depois de alguns minutos, percebeu que eu estava parado ao lado da cama, completamente imóvel, a observando. Segundo ela, aquela coisa tinha o meu rosto, mas não transmitia absolutamente nenhuma emoção. Não demonstrava nenhuma expressão, apenas mantinha o rosto sério e imóvel enquanto olhava diretamente nos olhos dela. Minha mãe estava convencida de que aquilo não era realmente seu filho, e o medo que sentiu foi tão grande que mal conseguiu reagir quando finalmente saiu da paralisia. Quando olhou novamente para o lugar onde aquela coisa estava, já não havia mais ninguém. Em outra ocasião, muitos anos depois, eu ainda estava no trabalho enquanto meus pais jantavam um frango assado em casa. Quando terminaram, deixaram a comida do lado de fora e foram dormir. Porém, depois que já estavam deitados, lembraram que tinham esquecido de guardar o que havia sobrado. Então voltaram até a sala e, quando chegaram lá, descobriram que o frango havia desaparecido por completo. Não havia sobrado nada. Nem restos, nem ossos e nem mesmo a embalagem. Também não havia nenhum sinal de que nossa cachorrinha tivesse sido a responsável. Embora tenham achado aquilo estranho, decidiram não dar muita importância e voltaram para o quarto. Mas quando chegaram lá, os dois juraram ter me visto passando em frente à porta do quarto, caminhando em silêncio e sem sequer olhar para eles. Meu pai saiu imediatamente para perguntar se estava tudo bem comigo, mas o corredor estava vazio. O pior é que não tinham se passado nem 5 segundos desde o momento em que eles me viram. Eles sabiam perfeitamente que eu ainda estava no trabalho, mesmo assim foram verificar meu quarto e, como era de se esperar, não havia ninguém lá. Com o tempo descobri que essa coisa não aparece apenas dentro da minha casa. Várias vezes amigos e conhecidos me garantiram que me viram em lugares onde eu nunca estive. Alguns chegaram até mesmo a dizer que conversaram comigo. O mais perturbador é que essa coisa parece conhecer informações pessoais sobre eles, como seus nomes e a relação que tenho com cada um. Todos concordam em uma coisa. Fisicamente, ele é idêntico a mim, incluindo agora minhas tatuagens e piercings. A única diferença é que sempre mantém uma expressão extremamente fria, quase inexpressiva. Mas existe algo ainda pior. Com o tempo, comecei a suspeitar que essa coisa não assume apenas a minha aparência, mas também a de outras pessoas, e até mesmo a da minha cachorrinha. Digo isso porque certa vez, enquanto estava completamente sozinho em casa, acordei ao ouvir minha cachorrinha arranhando desesperadamente a porta do meu quarto para que eu a deixasse sair. Eu me levantei, abri a porta e deixei que ela saísse em direção à sala. Depois voltei para a cama pensando que estava tudo normal, mas alguns minutos depois voltei a ouvir exatamente os mesmos arranhões atrás da porta, acompanhados de latidos.
Pensei que minha cachorrinha quisesse entrar novamente, então fui abrir a porta para ela, mas quando abri não havia absolutamente nada do outro lado. Fiquei extremamente confuso naquele momento, mas antes que pudesse reagir, ouvi novamente os latidos da minha cachorrinha. Só que dessa vez eles vinham do quarto dos meus pais. Corri até lá e vi que a porta estava fechada pelo lado de fora. Quando abri, encontrei minha cachorrinha trancada dentro do quarto. Até hoje não consigo entender como aquilo pôde acontecer. A porta não poderia ter se fechado sozinha daquela maneira. Além disso, se minha cachorrinha já estava presa ali desde antes, então o que estava arranhando a porta do meu quarto apenas alguns segundos antes? Para finalizar, sinceramente, não sei o que é essa coisa e também não sei por que ela assume a minha aparência. Também não entendo o que ela procura ao se aproximar de pessoas que conheço ou por que parece imitar até mesmo as vozes dos meus pais. Digo isso porque várias vezes já ouvi meus pais me chamando ou falando comigo de diferentes lugares da casa, mas quando vou verificar não encontro ninguém. Talvez essa última parte já seja apenas coisa da minha cabeça. A verdade é que eu não sei, mas depois de tantos anos convivendo com algo que usa o meu rosto, a minha voz e até a minha aparência, já é muito difícil para mim acreditar que tudo isso tenha uma explicação racional. E sinceramente, essa sensação constante de que existe alguma coisa ali, algo se movimentando entre nós, mudando de rosto, mudando de voz e conversando com outras pessoas, é uma sensação horrível. Algo que eu não desejo a ninguém. O Diário dos Pesadelos fica por aqui. Obrigado por ouvir até o fim. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, não vá ao escuro sozinho.